Tá indo. Olá, pessoal. Esperar só uns minutinhos. O pessoal entrar. Bastante gente chegando. Olá, gente, vocês estão me ouvindo bem? Me dê um joinha se vocês estão me ouvindo. Está tudo certo? Com o som, com a imagem, conexão, choveu hoje de tarde. Então, gente, boa noite. Vamos começar conversando, já que nós temos um limite de horário também, né? Então, nós estamos em mais uma edição de Papo de Mãe com a Unimed Nordeste. O mês de maio, ele é um mês, não adianta, ele é um mês de mãe, né? E esse mês nós tivemos esse evento inoportuno que foi essa pandemia de coronavírus. E então a Unimed ela achou esse formato de aproximar as mães e, além disso, nos trazer a oportunidade de conversar com psicólogas e ajudar nós mães a manter nossa estabilidade mental nesse momento. Então é por isso que nós vamos trabalhar com o tema hoje, que é justamente as mães em home office e as aulas virtuais ou aulas domiciliares. Como é que a gente faz isso? Ou como é que a gente não consegue fazer isso? Eu sou a Manuela Gaspari, eu sou idealizadora do blog Simplesmente Mãe, com um ponto de interrogação bem grande, que na verdade essa interrogação é porque na maternidade a gente vive se questionando e a gente não sabe muitas coisas. A gente tenta aprender na prática e esse blog ele surgiu justamente por isso, para escutar um pouquinho as mães, para trocar ideia, para dividir momentos, e um deles é esse. Agradeço muito o convite, Unimed Nordeste. É a segunda vez que eu participo, eu participei não no ano passado, no retrasado, na ocasião com o jornalista André Benedetti, que foi muito bacana, a gente riu bastante na ocasião. E agora, então, nós temos essa oportunidade nesse período de pandemia. Junto comigo, eu tenho, então, duas psicólogas, a Carila Rissinger e a Jaqueline do Amarante, que vai nos nortear um pouco. Vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês também, vocês podem ir questionando, e aí, na medida que vai acontecendo a live, eu vou passando as dúvidas de vocês para elas. Certo, pessoal? E se houver algum problema de som, de sinal, vocês me avisem, por favor. Então, eu quero chamar a Carila. Carila, tá por aí para participar com nós? Por favor, pode entrar. Me manda a solicitação. Ajuda nós, Carila. Quem nunca deu uma surtada nesses dias, trabalhando em casa, com o marido, com os filhos, com o cachorro? Carila, cadê você? Não me deixa aqui sozinha com toda essa gente me olhando. Aí depois da live vocês aproveitam, quem não me conhece ainda, entra lá no Simplesmente Mãe, dá um joinha, segue a gente. Carila, eu tenho recebido muito pelo meu Insta
retorno, assim, comentários das mães, que esse período é é um período que as mães mais estão ficando com os filhos. Tem mães que nunca ficou mais do que licença maternidade, por exemplo, em casa com as crianças. E está aproveitando esse tempo para talvez recuperar, né, aqueles momentos que não se pode fazer companhia no dia a dia. Então, tem as complicações, mas tem a parte boa, né? É difícil a gente. Tem momentos que a gente não consegue achar o lado positivo, e aí nesses momentos a gente tem que fazer um autoacolhimento, né? E relaxar e buscar esse lado prazeroso que é ter filhos, né? A gente tem também a mania muito de reclamar das múltiplas atividades que a gente desempenha, nós nos sentimos culpadas por não conseguir fazer tudo da maneira que a gente gostaria de fazer, na qualidade que a gente pensa, né, em realizar, e acaba se culpando. E na verdade a gente tem que se acolher também, porque somos humanas, passíveis de erro. Então, como a Carila não chegou, gente, ao invés de ficar aqui enrolando vocês, porque a gente quer falar com psicóloga, né? Eu vou chamar a Jaqueline do Amarante, que é psicóloga da medicina preventiva, que vai nos auxiliar. Eu quero que a Jaque entre também. Tem bastante gente conhecida que eu tô vendo aqui. Que legal. Sabe que depois desse isolamento social, o olho no olho vai ser diferente, né? Porque é estranho, eu sei que vocês estão ali, mas ao mesmo tempo não tem essa troca de olhar. E é tão bom, né? Isso faz uma falta. Então, essa é uma das coisas que tá me fazendo muita falta. O olhar no olho de vocês. Oi, Jaque. Oi, Bem-vindo. Manu. Tudo bem? Obrigada. Tudo, e Eu estava achando que você? achei que vocês estavam me abandonando aqui. Eu disse, meu Deus, eu não estudei psicologia e eu vou ter que responder por elas. Não, não, rede de apoio, né? Vamos acionar a rede de apoio aí, nesses momentos. Isso aí. É bem É, importante, né? sim, às Já vezes que dentro vamos começar. Então já vamos começar. Sim. O que acontece, né? As mulheres, por si só, elas têm múltiplas atividades, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo. Quando se é mãe, mais ainda, né? E quando Uhum. se é mãe, e aí estamos no meio de uma pandemia, tem que trabalhar em casa, com os filhos em casa, sem escola, e ainda, né, com essa função de ter que administrar a escola em casa. Como é que a gente Uhum. faz tudo isso? Ajuda É, nós. É algo tudo novo para todos nós, né, Manu? É uma situação nova aí que nos pegou também de maneira nos surpreendendo, né? E cada dia nos surpreendemos com novos acontecimentos. E aí, como dar conta disso tudo, né? Dessas rotinas, dessas demandas. E aí, por isso, dessa conversa, né? Realmente, de poder entender, de poder olhar para as tuas condições, para as tuas configurações, e então entender o que é possível, necessário fazer neste momento, né? Porque por ser algo novo nos pega um pouco despreparada, assim, né? Assim como agora neste momento, né? Tínhamos um roteiro e aí, ok, o que fizemos, né? E aí, então, temos que trabalhar com isso, com essa ressignificação, com a criatividade, né? E aí, trabalhar essa rotina, claro que não é um processo fácil, não é uma receita de bolo, né?
Não é, não tem um manual, até porque se tivesse eu também queria um exemplar, seria a primeira a pegar, porque eu sou mãe também de 3 meninos, e aí conciliar a rotina profissional é algo que nos exige, né? Exige paciência, tolerância, compreensão, né? E aí poder olhar para a tua configuração, para as tuas condições, para a tua realidade, né? Do que eu posso, do que eu consigo fazer, para os teus limites, tão importante assim também reconhecer os teus limites, né? Porque assim como Uhum. tem os meus, tem os do outro que está ali comigo na convivência diária, né? E aí dar conta disso tudo sem adoecer, né? Ou que possamos passar por essa fase passageira de maneira o mais saudável possível, acredito que é isso que nós esperamos, né, Manuel? Com certeza. Uhum. Tu sabe já que eu procuro manter uma rotina, tá? Mesmo que nos pegou desprevenido, ninguém esperava por isso, não é o que todo mundo queria, né? E nós já tínhamos uma rotina em casa do nosso dia a dia, né? Então a gente teve que adaptar essa rotina. Nessa adaptação, nós procuramos manter, né? Mudamos muitas coisas, mas criamos uma nova e a gente tenta manter ao máximo essa nova. Porém, qual é a dificuldade que eu tenho, eu imagino que muitas mães têm? Quando se é mãe de filho pequeno, que é o meu caso, que eu tenho uma menina de 5 e um menino de 7, é fazer eles entenderem que o trabalho do pai e da mãe está sendo feito em casa. Nós não estamos em casa somente para estar com eles ou porque estamos num final de semana ou de férias ou qualquer coisa parecida. Que o trabalho ele exige esse tempo, essa concentração e que naquele momento a gente não pode estar com eles efetivamente. Uhum. Como que a gente faz para os filhos entenderem que o horário de trabalho dos pais é importante e eles precisam respeitar isso? Acredito que você falou algo muito importante, assim, né, da idade das crianças, né, parte, sim, de uma conversa super bacana, conversa interessante, assim, né, de poder momento que eu converso, explico a situação, né, da forma como eles entendem. Então, entender a tua configuração, que criança eu tenho ali comigo, né, se é criança de 5, 7 anos, 3 anos, ou um adolescente ou mais, dentro desses recursos que eles possam entender. Então, a partir dessa conversa, de dizer o que de fato está acontecendo, o que a mamãe precisa fazer, o que o papai precisa fazer dentro desta rotina, é interessante, né. Manter esta rotina é algo necessário, né, dentro do que eu preciso, o que antes, eu penso que nos tirou na zona de conforto, no sentido que tínhamos tudo Uhum. redondinho, né, acordava o horário de trabalho, levávamos o filho para a escola e ia para trabalhar, voltava, almoçava, ou levava os filhos à tarde para a escola, enfim, né, tínhamos Tudo tudo na corrida, redondinho. né? Tudo no piloto automático, e assim se ia, acionava a escola, a professora, a avó, ou a ajudante ali da casa, né? Então, tínhamos tudo organizado, e aí, de repente, desconfigura tudo isso, e temos que nos restabelecer enquanto rotina, né? Então, esta rotina, sim, é importante, né, dentro desta configuração e restabelecimento de algumas atividades, entendendo que em alguns momentos temos que manter, né? Então, este compromisso da atividade profissional, da atividade escolar, né? Alguns alunos estão tendo aula online, outros estão recebendo essas atividades em casa. Então, poder estabelecer essa rotina de horários é uma ferramenta bem importante, né? De poder manter essa organização. Olhar para o teu filho, né? Entender a configuração, a idade dele e as condições dele também. Porque quando nós falamos de uma criança, por exemplo, né, de fase inicial do desenvolvimento, motor, cognitivo, escolar, é uma criança que necessita um pouco mais do auxílio de um adulto, né? Ou da presença de um adulto. Uhum. Uhum. Diferente, por exemplo, de um contexto de um adolescente, né? Eu tenho essas duas experiências em casa, onde um adolescente consegue ter uma certa autonomia, assim, nas suas atividades, né? Mas que necessita também de uma supervisão, do acompanhamento, né? Dos pais. Então, entender o teu tempo para isso, as tuas condições para isso, né? E aí as ferramentas disponíveis, né? Quem tem ali comigo que eu posso também compartilhar isso?
né? Então, o meu horário de trabalho Uhum. está home, mas o meu esposo daqui um pouco está mantendo o horário dele no trabalho, né, da empresa. Então, como eu posso me organizar isso dentro de casa? Mas quando ele chega, olha, eu preciso do meu tempo, eu vou fazer alguma atividade, enquanto ele também se dedica a essa organização com as crianças, né? Então, entender essas condições, acredito ser também algo bem importante, assim, para não gerar cobrança, não gerar aquela culpa, né, do que eu Uhum. estou fazendo, do que eu É, devo fazer, do que eu consigo, do que eu não consigo também, né, Manoel? Então, acredito que parte, sim, do teu olhar, do teu encontro com a tua realidade, assim, né? O que que eu tenho? Ok, é essa situação que temos. E qual é a minha realidade? Então, eu tenho essas crianças, eu tenho essa rotina, eu tenho essas responsabilidades. E eu tenho essas condições para realizar, né? E eu tenho os meus limites também para sim. isso. Então, penso poder reconhecer isso seja uma ferramenta bem importante aí de cuidado, né? Tu sabe que isso do reconhecer a realidade eu acho bastante importante, porque mães gostam muito de comparar, né? Às vezes é instintivo, a gente acaba comparando os filhos e a gente acaba comparando as mães. E isso às vezes nos frustra, porque dentro da. Nem todos estão na mesma realidade e tu acaba. Como é que um consegue fazer? Como é que uma mãe consegue administrar isso e eu não consigo? Mas é como tu disseste, existem famílias que é apenas um filho, tem outras que é dois, que é três. Ótimo. Alguns têm essa possibilidade da aula online, que facilita, mas muitas vezes a internet está oscilando, nos deixa mais ansiosos, mais nervosos, né? E Uhum. tem a faixa etária daqueles que têm autonomia de fazer, né, as atividades sozinhos, e os pequenininhos que tu tem que ficar do lado. E aí eu vou te perguntar, que é uma dúvida que surge muito das mães, como é que a gente percebe que nós estamos atentos ao aprendizado deles, de que a gente está acompanhando realmente os filhos, nesse momento que a gente precisa estar presente, mas a gente não consegue estar tão presente como se gostaria. Como é que a gente acompanha esses estudos dos filhos? Eu acho que você disse algo importante, acompanhar, né, dentro das tuas condições também, né, então temos que cumprir sim algum processo de atividade, algumas atividades que são delegadas, mas entender as tuas condições para esse ensino, né, e as condições da criança. O processo, o conceito de aprendizagem, ele é muito subjetivo, né, então o que para mim, enquanto mãe, ou enquanto família, requer ou implica algumas questões, talvez para você, enquanto mãe, enquanto família, implica outras questões, né? Então, entender o que é importante para você, enquanto mãe, ou para enquanto pai, enquanto família, no processo de aprendizagem, é bacana, porque senão daqui um pouco eu começo, não, ele precisa aprender, então eu acabo me cobrando que é essa aprendizagem. Uhum. Não, mas eu entendo que a aprendizagem parte do desejo, ou daqui um pouco dessa possibilidade da criança se permitir. Então, eu começo a me flexibilizar um pouquinho mais. Mas também dentro dessa rotina, né, de estar ali com a criança. Ok, daqui um pouco tu vira professor de matemática, de geografia, de ciência, aí, enfim, da criatividade, tu tentar também compartilhar isso com outros pais, né? Eu até acho que eu li no teu blog algo nesse sentido, assim, de que os grupos do Whats, né? O quanto antes ficava nos assuntos dos filhos, enfim, assim, né? Figurinhas, como o senso comum fala, assim, e daí poder, então, ok, o que está dando certo, o que eles estão fazendo, vamos compartilhar atividades, enfim, que possa amenizar um pouco esse impacto, né, que é tão difícil para todos nós, e principalmente, inclusive, para as crianças. A minha Assim. internet está E dando aí, uma falhada. A tua oi, não? A minha eu internet não está tive. falhando um pouquinho. A A tua minha não? tá ok, pessoal? Tá, acho Tá que não, ok? acho que só se falhou alguma uma parte ali para poder retomar. Tá, então Ok, tá ok. podemos Então acho que foi para mim só. ali. Então, assim, eu acredito que é poder, sim, dentro desta organização prática, racional, né, esse tempo disponível. Ok, então eu vou organizar um horário lá para estar com meus filhos fazendo atividade, né, nessa necessidade ou nesse acompanhamento de supervisão. Então, quando nós falamos de criança, adolescente, enfim, nessa organização, né, e aí, entender as tuas condições para esse ensino, né? Vamos compartilhar com outros pais o que estão fazendo também, vamos fazer uma videoaula daqui um pouco, né?
De poder compartilhar. Quem consegue dar uma aula de matemática, outro pai de geografia, claro que nos exige criatividade, exige tolerância, paciência, né? Mas tão logo também eu fico pensando, Manu, no questão dessa comunicação dos pais, da família com a escola, né? Porque o processo de aprendizagem, a facilidade, a dificuldade, ela vem muito, muito antes da pandemia, né? Então, só que agora vem tudo à superfície, né? Está na superfície todas essas questões aí, né? De problemas, de facilidades. Então, nós estamos nos deparando com isso todos os dias com nossos filhos em casa. Antes eu deixava ele na escola, que me apropriava do parecer, da avaliação, né? E aí eu tinha a prof para contar nesse sentido. E agora eu que tenho que me apropriar disso. Então, essa comunicação com a escola, assim, né? Como é que você avalia isso? Olha, prof, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo administrar meu tempo, eu não consigo entender para dar esse suporte a ele, né? Porque eu acredito que as escolas vão ter que, no retorno, também pensar nessa avaliação mais subjetiva, né? De Sim, poder com pensar se esse certeza. aluno conseguiu aprender ou não. Isso, com certeza. Acho que o diálogo, né? Vamos retomar o diálogo O encontro, entre, né, entre Manuela? todos. É, o encontro, eu vejo que é o encontro das relações. Isso aí. Já que eu te agradeço, eu vou tentar chamar a Caríbula de novo, tá? Se ela não entrar, eu te chamo de novo. Então Ai, tu pode fica, chamar, foi fica muito ligado, bom. Ok, foi muito para mim bom não ficar conversar. sozinha, tá? Ok, agradeço, tá, Agradeço Manuela então a tua Paz? presença. Uhum, Para mim ajudou bastante, espero que para as outras mães que estão online também. uhum. E seguimos, né? Com Seguimos, né? saúde, É que o é que o que esperamos, importa. né? É verdade. Isso Agradeço, aí, então, a oportunidade, tá, Manuela? eu que agradeço. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nós seguimos, então, pessoal. Vocês podem mandar, então, a dúvidas de vocês para nós aqui. Vamos esperar, então, a Caríola. Vamos ver se ela consegue acessar agora para conversar com a gente. Tem a pergunta aqui do Tiago Menegola sobre os comportamentos dos filhos, que em casa se comportam de uma maneira e quando estão na casa de outras pessoas se comportam de outra maneira. Eu sei como é que é isso também. Acontece aqui em casa. Deve acontecer, acho que na casa de todo mundo. Vamos ver a Jaque. Acho que a Caríola, desculpa. Acho que a Caríola não está conseguindo entrar. Penso que essa chuva deve ter atrapalhado a conexão de muita gente. Internet tem disso, né, gente? E vocês, como é que estão em casa? Ou já estão trabalhando e tendo que administrar? Chega do trabalho, aí tem que fazer aula. Eu acho que nós vamos chamar a Jaque de novo. Cadê? Tenta mandar de novo, Caríola. Pessoal que tá falando que o Insta tá fraco. Como é que os avós podem contribuir nesse período? Os avós é complicado, né? Principalmente aqueles que são presentes na vida das crianças, dos netos, e aí se deparam com essa solidão, né? Porque os netos trazem vida na casa das pessoas, e aí essas vidinhas às vezes não podem se encontrar com os avós. Aqui a Kate dizendo que precisou de uma pandemia para conseguir ficar com mais tempo com a filha. O que eu mais recebo é isso, as mães que ficaram com os filhos somente na licença maternidade, que agora estão conseguindo recuperar muito tempo. Isso é muito bacana. Eu acho que esse período ele é um período de conexão com a família. Talvez antes nós estávamos conectados
digamos, da casa para fora, sabe? Nós tínhamos uma vida social bastante ativa, nós tínhamos uma vida profissional muito ativa, e agora que cessou, digamos, que silenciou, a gente passou a escutar a gente, que muita gente não parava para tentar se conhecer, tentar perceber um pouquinho os sentimentos, e aí passa a ter uma conexão com si mesmo e com a família, né, gente? Deixa eu ver aqui, achei a Carila. Carila, vamos ver se ela entra agora. Eu particularmente estou gostando dessa nova conexão. Oi! Olá! Conseguimos! Agora sim! Tudo bem? Manu, tudo? Não sei o que aconteceu, mas eu enviei várias vezes. Você sabe que eu estava conversando agora sobre esse período de conexão que a gente está vivendo, uma conexão muito do nosso interior nesse momento, né? Uma conexão com a família da gente, um momento de repensar, um momento de olhar mais para os professores dos nossos filhos, talvez até dando mais importância ainda para a função escola, que não é somente a alfabetização, ou não é somente a parte didática, mas a formação do ser humano. Então, acho que esse momento de isolamento, ele serviu muito para repensar todo esse outro lado, né? Me corrija se eu estou errada ou se eu estou filosofando demais. Ótimo. Mas é um momento, né, de olhar para dentro. Isso. Eu também acredito que as pessoas estão muito mexidas, né, Manu? Assim, então é tanta coisa para a gente dar conta, né? Que eu acho que é um momento, eu estava escutando a Jaque, é um momento bem importante para a gente fazer essa reflexão, né? Conseguir, assim, se dar conta que não é perfeito, né? Eu percebo que tem muito uma demanda, né? Que todo mundo quer fazer tudo perfeitamente. E não é por aí, né? Acho que a gente faz dentro das nossas possibilidades, como vocês falaram antes, dentro da realidade de cada uma, que eu acho que é bem importante, né? Quem é essa mãe em home office? A gente tem que pensar, né? Como a gente é diferente uma da outra. Então, acho que isso é super importante, né? A gente está conversando sobre isso. Eu vejo que, de repente, algumas pessoas até nos procuram querendo uma resposta, né? Ah, como que eu faço uma receita? E talvez isso angustie um pouquinho, né? Que não tem. A realidade de cada um é diferente, né? Então, conciliar essa vida familiar com o trabalho. Família é isso, né? É tudo junto. A gente já fazia essas coisas antes, só que agora tá tudo muito misturado, né? Mas acho que é um momento também de aprendizado para todos nós. Carila, teve uma questão ali que eu achei bem bacana, que é sobre como é que a gente pode incluir os avós nessa rotina com os filhos nesse momento? Como é que a gente pode, nós como mães, pedir ajuda dos avós? Ou então, como a gente insere eles na rotina com esses netos que nesse momento que precisa isolamento, principalmente dos idosos? Não sei se tu teria como nos responder. Porque agora a gente fica nessa questão dos cuidados, né, Manu? Então, os avós são importantíssimos, né, para o crescimento, para o desenvolvimento das crianças, o afeto, né? A gente nem tem como dimensionar, é algo super importante. Então, eu acho que seria agora rever a realidade de cada um, né? E se esses avós teriam condições, né, de participar, mas vendo assim os cuidados, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente quer que, passando a pandemia, estejam todos bem. Então, assim, se eu tiver alguns outros recursos de repente, né? Uma chamada de vídeo, se eles conseguirem, né?
daqui um pouco ter esse acesso, né? Eu acho que priorizar um pouquinho dessa forma, a gente pode fazer outros tipos de vínculos, né? Uma ligação, mandar uma cartinha, seja, né, da forma como cada um vai se organizar. Eu acho que eles podem estar incluídos, mas não necessariamente juntos, né? Às vezes na Uhum. mesma casa, porque às vezes os avós também já vão ter alguma questão ali de saúde, então a gente tem que ter esse cuidado agora, neste momento, mas não deixar eles de fora. É o momento da criatividade, né? Isso, eu também concordo. É o momento de se reinventar, assim. Mas acho que tem que incluir. Para a criança é super saudável, né? Para todos da família. E muitas vezes essas mães Uhum. também já contavam com esse apoio, né, Manu? Muito, Então, com muitas certeza. também, a gente tem que falar que, mesmo com os cuidados, muitas continuam fazendo isso, né? Então, acionando os avós em algum momento. E eu acho que tudo bem, se é necessário. Bem bacana. Tem uma seguidora que colocou fazer chamada de vídeo e contar uma historinha. Fazer E, as histórias por chamada de vídeo. E o e resgate da carta também é legal, que é algo que é físico, que tu pode guardar, tu pode criar uma cápsula do tempo desse período da pandemia. Eu acho que é bem bacana, que aí depois eles podem guardar por um tempo e resgatar isso do que a gente está vivendo, fazer um diário, talvez, dos momentos, desse momento, que é legal, né? E tu sim, sabes, Carila, essa é uma dúvida minha. Às vezes bate um nervoso na gente, né? Vamos combinar que nós não somos de ferro. E as crianças também, eu percebo isso, porque eles também sentem, eles são uma esponjinha. No momento que a gente não tá legal, que a gente não tá confortável, que as atividades não estão saindo da maneira como a gente organizou mentalmente, né? Eles acabam ficando também. E eu acho que falar do que a gente está sentindo para eles é importante. Não sei se eu estou fazendo certo, agora eu vou sim, aproveitar meu tempo para me sim. consultar. Mas de ser sincero com os filhos, no sentido de mamãe está nervosa, porque não Ótimo. deu certo isso, porque eu queria que fosse diferente, eu preciso de 5 minutinhos, não é contigo, para que eles também se expressem nesses momentos, porque às vezes existe choro sem motivo, existe uma raiva que a gente não percebe o motivo, para que eles possam se abrir, interagir com a gente, entender o que está acontecendo com os sentimentos deles, né? Não sei se Sim. tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, se a gente até que ponto a gente pode abrir isso para eles, até que ponto é melhor agir de uma outra maneira. É importantíssimo, né, esse teu comentário, assim, ser falado, porque muitas vezes a gente só vê ali os sintomas, né, que eles não estão bem e a gente não consegue, muitas vezes, ajudar. Então, ser falado para a criança o que está acontecendo dentro cada um, né, ali da sua idade também, do seu entendimento, e falar como nós estamos se sentindo com isso, né, com o que está acontecendo. Então, isso é super importante, falar dos sentimentos em casa, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Quem convive ali junto, dá uma sensação, né? Vai organizando aquela criança e abrindo também o espaço para ela se expor, para ela falar, né? Então aquilo Uhum. acalma, eu consigo, né? Dentro da minha realidade ali, eu consigo passar alguma coisa, né? Ela vai entender, né? Ó, a mamãe não tá tão bem, hoje não é um dia bom, né? Assim também começa a organização do trabalho, né, Manu? Eu acho que também é importante, assim. Agora é a hora do trabalho, né? Assim, fazer um canto do trabalho, que a criança é um pouco mais concreta. Então, ela precisa de algumas coisas, né, que a gente mostre para ela, muitas vezes, para isso acontecer dentro de casa. Mas eu acho que é falar, a gente já incentiva lá desde a barriga, né? Tu estar conversando com o teu filho, passando, tem um entendimento, vai ter, e depois dar esse segmento. E agora mais do que nunca, né? Então eles também estão confusos, não é só nós, né? Eles também Uhum. sentem tudo isso. Ah, por que que eu não estou indo para a escola? Né? Por que que eu falo com a minha prof só às vezes por vídeo ou ainda não falei com ela?
né? A questão eu vejo, eu já vou entrar um pouquinho, que o social ele é muito importante para a criança, né, Manu? Então, assim, como eles aprendem em conjunto, em grupo, tá? Eu acho que isso um pouquinho que vocês falaram ali também com a Jaque, né? Os pais estão muito preocupados também com o que que vai ser produzido, né? Como que eles vão aprender. Mas eu acho que Isso. antes era muito assim, a questão do social é extremamente importante. E isso não está tendo no momento, né? É mais individual, dentro de casa, com a família. Então, assim, coisa simples, né? Em casa eu não como fruta, mas lá na escola eu comia porque eu sentava do lado do meu coleguinha que ele comia. Então, sabe, são coisas que a socialização é maravilhosa. Então, os pais também não se preocupar tanto com isso nesse momento, né? Que é uma outra forma de aprendizado e conversando com a criança sobre isso. Gera uma frustração nas mães, eu imagino, não poder proporcionar isso, né? Nós estamos amarradas, a gente não tem como socializar mais nossos filhos. A gente tem que dar conta da gente bastar para eles, né? De ser o suficiente. A gente não vai ser o suficiente porque eles precisam mais. Então, Isso, novamente, o exatamente. sentimento de culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. E, Isso. Carila, mudando um pouquinho, a gente estava falando de criança pequena, né? Algumas mães estão sofrendo, então, pelos filhos adolescentes que estão terminando o ensino médio, alguns que estavam se preparando para vestibular, que estavam, então, num momento de curtir esse período de estou terminando meu ensino médio, estou indo para uma nova etapa da minha vida e não está acontecendo, sabe? Algumas mães compartilharam comigo que tem filhos ficando mais agressivos, ou tem meninas que estão engordando e aí não estão sabendo lidar com isso. Como é que essas mães fazem para acalmar um pouquinho o coração desses adolescentes? Oi? É. Zé, tu me ouviu? Agora sim, mas não te ouvi, ficou bem Não? cortado. Parou Tá. a imagem e não te ouvi. A minha dúvida é em relação às mães de filhos adolescentes que Tá. estão angustiados porque estão perdendo uma parte da juventude, digamos, né? Principalmente aqueles que estão terminando o ensino médio, que é uma fase muito importante, estão se despedindo da escola e alçando voos novos, né? Estão se preparando para vestibular, para entrar na faculdade, e estão perdendo essa socialização na escola e as mães estão ficando angustiadas com isso. Como é que essas mães poderiam ajudar de alguma forma a acalmar o coração desses adolescentes? Eu acho que realmente eles são os mais prejudicados, né? Eu acho que é a criança que está começando ali no primeiro ano, né? E eles que estão finalizando. Acho que de repente esses extremos são os que mais vão ser prejudicados de alguma forma. Eu acho importante a facilidade que o adolescente da internet de forma virtual. Então, ele conta disso. Então, eu acho que isso é numa fase de ajustes de momento. Então, eu acho que para ter esse cuidado, assim, pós-pandemia, o que que vai ficar, né? Então, assim, bom, eu não vou conseguir, de Uhum. repente, né, iniciar, vou perder um ano, meio ano, mas, assim, o que que eu posso valorizar nesse período ali da pandemia, né? O que que seria importante neste momento? Será que realmente só é o meu aprendizado, né? Então, isso eu teria que ter eu acho que olhar para esse ponto positivo, assim, né? Tentar amenizar dessa forma e tentar todas essas alternativas que a gente falou com eles, né? De forma virtual, né? Aulas ali online, eu acho que isso é bem
Bem válido, né? Super válido. É o viver o presente, como tá dizendo aqui uma seguidora, né? A gente tem que tirar o lado positivo. Não adianta, porque a gente está vivendo algo que o mundo inteiro está vivendo, é atípico, não era para ser assim, né? A gente tem que ter esse auto perdão, digamos, né? A gente está fazendo o máximo que a gente pode e a gente está aprendendo junto. Não tem receita, como a gente conversou antes com a Jaque, e a gente está fazendo o melhor que pode. Os nossos filhos estão fazendo o melhor do que eles podem. As empresas, né, estão fazendo o que elas podem também com os seus funcionários. Eu acho que todo mundo está se doando ao máximo. Então, acho que estou eu aqui tagarelando, né? Eu era para entrevistar e sou eu que estou tagarelando, mas acho que os professores não são vilões, a escola não é a vilã, que às vezes a gente está por aqui de atividades, mas eles também estão fazendo o que está dentro da possibilidade e entendimento deles, né, Carila? E a gente tem que seguir, né? Estamos com o nosso tempo também meio que encerrando, mas eu acho que é o momento do repensar. E a profissão de vocês, assim, ó, para esse momento e para o pós, vai ser uma das pessoas que mais vão poder ajudar essa geração que está passando por essa situação. E eu agradeço muito por existir os psicólogos, os terapeutas e pessoas que nos ajudem assim, a enfrentar esse momento. Eu queria só que tu encerrasse, agora para encerrar, em relação à ansiedade que muita gente está carregando, de novo, no conciliar meu trabalho e meu filho, o que eu priorizo? O que eu posso fazer para me acalmar, manter a calma e seguir adiante? Sim. Eu acho que muito obrigada, né? Eu acho que é uma questão bem importante, assim, do nosso trabalho. E eu acho que a questão se não dá para equilibrar, né? A gente fez o que foi possível dentro das nossas possibilidades. E a ansiedade, ela vai nos acompanhando, né? Com todas as coisas que a gente vem vivenciando. Então, a gente vai aos poucos tentando, né? Eu acho que se não consigo, eu vou pedir alguma ajuda. Que bom que a gente tem, né, Manu, hoje em dia esses recursos, né? Dos profissionais. Então, assim, conversar, eu acho que com seus filhos, né? E pedir, olha, né? O que tá, se tá acontecendo, a gente sabe do comportamento deles, né? Conhece um pouquinho. Então, se colocar, né? E simplesmente, eu acho que é dialogar com essa família que eu estou, né? Ali convivendo e que todos estão tentando, né? Da melhor forma. E se a gente vê que alguém não está bem, que é um nível de ansiedade muito grande, ou até alguns episódios depressivos que pode acontecer, né, Manu? Então eu tenho que procurar alguma ajuda. E isso agora tem que ser visto muito mais por quem está em casa, né? Talvez antes a gente tinha até o auxílio da escola para ver essas questões. E agora a gente não tem. Então eu acho que muito mais atenção, né, dos pais que estão ali, para a gente perceber isso, né? Então, dentro de casa, eu acho que isso é bem importante a gente conseguir perceber, né? Então tá, te agradeço. Tá bom. Muito obrigada por participar aqui com a gente. E que a gente tenha saúde, que a gente tenha saúde mental, que a gente esteja emocionalmente estável até o final desse período conturbado, né? E seguimos, né? Porque o mundo não para, por mais que esteja num momento difícil, a gente está dentro de casa, mas a gente não está parado, né? A gente está produzindo, a gente está fazendo coisas que a gente gosta, né? Nós estamos vivendo, né? Obrigada, gente, que ficou com nós até agora. Eu espero que tenha ajudado, né, esclarecido ou menos amenizado um pouco algumas angústias. Eu acho que a gente poderia, se tivesse tempo, a gente seguia, né? Tinha mais e mais assuntos para falar. Mas por hoje era isso, então, pessoal. Eu encerro aqui, então, o Papo de Mãe com a Unimed Nordeste. O tema de hoje foi o home office
e as aulas, né, virtuais, online ou simplesmente domiciliares. E fico por aqui. Me sigam no Instagram, Unimed. Agradeço mais. Um abraço a todos e eu encerro por aqui. Até mais.